Este vídeo aqui é para divulgação do livro Guia Básico para Administração de Banco de Dados, Postgres e MySQL, MariaDB. Então, o que é esse livro? O que se aplica? Qual é a motivação? Então, primeiro é um livro sobre administração de banco de dados, com a ênfase, com o foco no administrador de redes, no responsável pela infraestrutura de TI, até mesmo para desenvolvedores, DevOps. Então, para preencher uma lacuna que fica do administrador de banco de dados, que consegue fazer as coisas mais básicas e às vezes deixa de lado outras coisas básicas porque não é a função, não é uma coisa comum, não é a rotina. E às vezes desconhece isso. Então, aproveitei minha experiência nessa área, de muitos anos aí atuando, do lado da infraestrutura, né? Também trabalhando como desenvolvedor, mas não existiu ainda na minha época desenvolvedor Postgres MySQL, muito menos o fork, né? MariaDB. Então, o que é esse guia? Para ser utilizado como uma referência para comandos, para procedimentos mais comuns. Que procedimentos? Monitoramento de processos de banco, backup, tuning, criação de uma tabela, clone de um banco. Não é o foco em modelagem de banco, em consultas SQL complexas, não é isso. Está disponível no GitHub, então /emonks, guia SQL básico. Também vai ter o link aqui na descrição do vídeo. As novas edições com as revisões serão disponibilizadas no mesmo local. A atual é a versão 1.0 de março de 2025. Então aqui tem o sumário. Então, separado Postgres, MySQL e MariaDB. Então, como criar um banco, como remover, como criar uma tabela, remover tabela, criar usuários, operações com usuários, permissões de usuários, trocar senha. E aqui envolve senha do administrador, senha do usuário Postgres, no caso de Postgres, do root, no caso de MySQL. Verificar o tamanho do banco, o tamanho de tabela, colocar em modo somente leitura, de manutenção, rotinas de checagem, modo monousuário, backup, restore, administração de logs, tuning, monitoramento, atalhos importantes aqui na console e algumas ferramentas complementares. O mesmo vale. Então, tentei relacionar o que é feito no Postgres com MySQL. Tem algumas diferenças, né? Não são bancos exatamente iguais. Então, basicamente, tem as mesmas coisas aqui. Depois, deixei exemplos de queries SQL e dicas de gerenciamento de banco de dados em geral. Então, é um material de consulta rápida. É um guia bem básico, mas acredito que vai ser útil para quem é iniciante nessa área ou que trabalha com banco de dados. Impossível, né? Alguém na área de TI não trabalhar com banco de dados, é raríssimo. Né? Na administração de redes, isso acontece toda hora. De poder obter a partir dessas dicas aqui uma experiência maior e buscar complementos para isso, né? Então aqui trago um exemplo de como é que se verifica, por exemplo, o tamanho de tabela no Postgres. Então tem um atalho aqui na console, mas pode-se usar o SQL para fazer isso também. O mesmo vale aqui para um modo somente leitura, um caso de uma manutenção. Né? Então como é que eu deixo o banco de dados somente leitura? Tem aqui como bloquear todas as transações, depois tem aqui como reativar todas as transações. Então são comandos que não são todos eles rotina, por isso que são importantes ter um guia. Não são coisas que a gente faz toda hora. Então essa aqui é a divulgação desse livro. Espero que seja útil para vocês. E depois, por favor, deixe feedback nos comentários do vídeo aqui, para na sequência irmos melhorando esse livro aí, com novos tópicos e ajustes, se necessário.